diagnóstico por imagem, radiologia digital, ultrassonografia e tomografia computadorizada, densitometria óssea e radiologia odontológica, elastografia hepática, exames obstétricos 3D e 4D e mamografia com selo de qualidade. Atendemos diversos convênios e oferecemos também a tabela social. Consulte-nos! E mais, a facilidade de marcar seu exame sem sair de casa pelo WhatsApp 35 988 17 25 54 ou pelo site clinicasulmineira.com.br. Mais informações pelo telefone 3629-9700. Clínica Sul Mineira Tomosul, a qualidade que você confia, o atendimento que você merece. Todos os sábados, a partir das 22 horas, na Futura FM, você está no Clube do Jazz. As melhores bandas, os melhores intérpretes, as melhores músicas, do jazz tradicional ao contemporâneo, unidos no melhor programa de jazz na Futura FM. Clube do Jazz, todos os sábados às 22 horas, com reprise no domingo, no mesmo horário. Clube do Jazz, produção e apresentação, Célio Neto. Muito bem, Futura, 12:02, muito boa tarde. Começa agora o programa Nos Bastidores da Notícia com o nosso querido Tenente Melo, trazendo para você as notícias da semana da Câmara Municipal e notícias aí que interessam a você, morador aqui de Itajubá. Boa tarde, Tenente Melo, seja mais uma vez bem-vindo. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Futura, um prazer estar aqui mais uma vez nessa sexta-feira, última sexta-feira de março, acabando o mês 3. O carnaval, quando cai em março, a gente fica perdido, né? Começar o ano no mês 4. Esse mês ficou bem corrido para nós, especificamente para Itajubá, porque nós começamos o mês com as festas de carnaval. Quando a gente achou que o mês ia começar, veio o feriado dos 200 anos. Foi só um aperitivo. Exatamente. Agora não, agora realmente o ano engrena, sem mais interrupções, mas vamos em frente. Foi válido, foi uma festa muito bonita. Sem dúvida. É uma data muito especial e graças a Deus deu tudo certo. A gente já cumprimentou aqui na sexta-feira passada a prefeitura e toda a equipe da prefeitura que esteve envolvida com o aniversário da cidade dos 200 anos de Itajubá. E agora realmente o mês encerra, entra em abril. Já tem gente de olho no feriado da Semana Santa. E nada melhor. Tem que estar de olho em produzir, trabalhar e fazer o ano correr. Então, nada melhor do que começar um trabalho árduo é você ter uma diversão primeiro para concentrar. Sim. Né? E não só como a diversão para concentrar, mas também o comemorar. A gente tem sempre o que comemorar, o que agradecer pelo que a gente tem, pelo que a nossa cidade oferece, a nossa vida oferece. A gente sempre tem motivos para agradecer. Esses dias eu vi uma mensagem falando: só o fato de você abrir os olhos de manhã já é motivo para agradecer e festejar. Então, que possamos sempre ter motivos para festejar entre amigos, entre nós, entre pessoas que vivem nessa cidade, gostam dessa cidade e defendem a cidade acima de tudo. Acho que isso é o que vale mais que tudo. Mais importante. É o mais importante. Tenente Melo, semana passada nós tocamos no assunto sobre o nepotismo. Você tinha comentado de uma reunião que ia ter e está aqui na manchete do Itajubá Notícias. A Câmara aprova em primeiro turno o projeto de lei que proíbe o nepotismo no município. Isso aconteceu na última reunião ordinária da Câmara, na segunda-feira. Vamos falar sobre isso agora. Só compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Se você estiver acompanhando o programa e tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre política, pode fazer pelo nosso WhatsApp, que é o 99919-1069. Esse é o WhatsApp da Futura. 99919-1069. Também reforço que o nosso programa está sendo transmitido pelo Facebook, tanto na página oficial da Rádio Futura, que é Rádio Futura FM, bem como na página oficial do Tenente Melo, que é a página Tenente Melo. Então pode fazer sua pergunta por lá também, que a gente vai responder na medida do possível. O projeto do nepotismo, nós falamos aqui na semana passada, esse projeto entrou para discussão na semana atrasada, né, foi retirado para análise, a pedido de alguns vereadores para análise, retornou para a ordem do dia. O que é a ordem do dia? São aqueles projetos que serão votados na sessão ordinária da semana. Então ele retornou para a ordem do dia dessa semana, então na segunda-feira foi votado em primeiro turno e aprovado por unanimidade. O que era esse projeto e por que ele foi retirado para análise?
Algumas cidades, já existe uma lei federal que trata de nepotismo. Sim. Uma lei que rege o país todo. Algumas cidades definem, alguns municípios, algumas câmaras municipais decidem também fazer suas próprias leis, que não pode contrariar a lei federal. A lei federal, mas tem alguns ajustes. Isso, mas pode acrescentar algumas coisas. Então foi esse o motivo pelo qual foi pedido o projeto para análise na semana passada. Foi feita a análise, foi visto que não há nenhuma alteração que poderia inviabilizar o projeto para a nossa cidade. Por isso foi colocado em votação novamente. O projeto, na verdade, sem meias palavras aqui, é uma cópia do que está na lei federal. É o que a gente chama de projeto de faz de conta. Sim. É só para ter um projeto, para votar, para discutir e ter o que falar. Mas, na verdade, é um projeto que já é uma lei que já existe, regida em nível federal, então não tem muito o que acrescentar. É uma cópia praticamente do daquilo original. Que a lei federal já diz. Foi aprovado no primeiro turno, não acrescenta em nada. Na ordem do dia da próxima segunda-feira, também já está incluído esse projeto para ser votado em segundo turno. Vou até compartilhar aqui com os nossos ouvintes a ordem do dia da 11ª reunião ordinária da Câmara, que acontece na próxima segunda-feira, 19 horas. Você, ouvinte, está convidado para assistir a sessão lá presente, né, no plenário, ou para acompanhar a sessão da Câmara, que também está sendo transmitida a partir desta semana pelo Facebook. Então, toda segunda-feira à noite, se você estiver em casa e quiser acompanhar quais são os assuntos que são discutidos na Câmara Municipal, você pode fazê-lo através do Facebook, na sua própria casa, no seu próprio celular. Então, na próxima segunda-feira, 7 da noite, Luciano, nós vai entrar em votação, em primeiro turno, um projeto de lei que altera alguns dispositivos da chamada Lei Lucas. A Lei Lucas é uma lei que foi criada em homenagem a uma criança de Campinas, chamada Lucas, que faleceu na escola porque não havia ninguém preparado para dar os primeiros socorros. Ela engasgou, o garotinho engasgou, e não tinha nenhum profissional ali na escola que pudesse dar os primeiros socorros a ele, então ele veio a falecer. Desde então, a mãe, a família, tem lutado por essa causa e buscado a aprovação de leis que obriguem que profissionais da saúde, né, profissionais da educação, principalmente a educação infantil, sejam treinados para primeiros socorros, para evitar esse tipo de acidente que veio a levar o Lucas ao falecimento, lá em Campinas, alguns anos atrás. Então, na verdade, essa lei hoje ela já foi votada e aprovada em nível federal, aí no final do governo Temer, ele aprovou essa lei, mas as cidades também, da mesma forma, elas podem regulamentar essa lei. E aqui, em Itajubá, é um projeto de autoria do vereador Kenner. Um abraço aqui para o Dr. Kenner. Ele entrou com esse projeto de lei, a lei já foi analisada, agora está sendo votado novamente uma alteração apenas alguns ajustes nos artigos da lei. Mas Itajubá, então, ele já tem agora uma lei, que é a chamada Lei Lucas, que exige que profissionais da educação infantil sejam treinados em primeiros socorros para poder atender uma emergência no caso de um acidente envolvendo alguma criança. Então esse é o projeto que vai entrar em votação nessa segunda-feira. E também entra em segundo turno o projeto de lei que a gente já falou aqui, que trata de nepotismo, que nada mais é do que uma cópia da lei federal que já existe, mas já que foi colocado em discussão, está aí. E também um outro projeto de lei que prevê a exigência da carteirinha de vacinação no ato da matrícula nas escolas municipais. Ou seja, agora para matricular uma criança na escola municipal, o pai, a mãe, o responsável, ele tem que apresentar, dentre os outros documentos de ação exigidos, a carteirinha de vacinação também. Esse projeto foi votado em primeiro turno na última reunião e é votado agora em segundo turno na próxima segunda-feira. Tá? É um projeto também que foi aprovado por unanimidade no primeiro turno. Já tem algumas cidades que têm isso aí também e visa reforçar a importância da vacinação da criança. Então, o pai, para matricular o seu filho na escola pública, vai ser exigida a carteirinha de vacinação para verificar se está em dia. Então, é mais uma maneira de cobrar aí dos pais, dos responsáveis, que mantenham as crianças com as vacinas em dia, regularizadas, para não colocá-las em riscos. Né, que por incrível que pareça, ainda hoje tem pessoas que não se preocupam com a vacinação das crianças. É o senso comum, antigamente, então acho que é bobagem, não precisa, mas as crianças ficam... Isso é do ser humano, né, Luciano? A gente se acomoda, naturalmente o ser humano se acomoda. Então algumas doenças que a gente já não ouve mais falar há muito tempo, que deixaram de existir, estão voltando.
né? Sarampo, há quanto poliomielite. tempo a gente não ouve falar de alguém que tem sarampo, a própria poliomielite, a própria sífilis que voltou, né, com toda a força aí. Exatamente por quê? Porque a gente se acomoda, né? E aí esse descuido pode trazer de volta doenças que estavam até então extintas do nosso meio. Daí a importância de estar sempre reforçando que os pais, os responsáveis, possam manter a carteirinha de vacinação em dia. Falando desse assunto de vacinação, eu quero aproveitar para esclarecer, acho que antes de ontem, teve circulando aí pelas redes uma mãe pedindo ajuda para pagar uma vacina de meningite do seu filho. A mensagem era assim: o meu filho está com meningite e preciso comprar uma vacina. A Secretaria de Saúde não fornece e a vacina é R$ 1.700. Certo. Duas informações a respeito deste caso. Se a pessoa está doente, a vacina não resolve nada. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção na mensagem. A vacina é preventiva. Né? A vacina é para quem não está doente. Aí você toma a vacina para não ficar. Então o caso a criança em questão, ela teve meningite viral, já está curada. E aí, por precaução, a médica sugeriu a vacinação para que ela não volte a ter. Porque uma vez tendo a meningite, a pessoa ela fica vulnerável e pode ter outra, e aí viria mais forte. Então, sugeriu que a mãe buscasse a vacinação, vacinar o filho. Até aí, ok. E aí, algumas pessoas não entendem como é que funciona. O gestor público, né, o sistema de saúde, ele tem uma lista do que pode e o que não pode fornecer. Então, esta vacina especificamente que ela está buscando, o sistema público ele não tem autorização legal para comprar. Então, a prefeitura não pode falar, quero comprar e comprar. Sim. Não pode, porque não está previsto. Tem as outras, inclusive de outros tipos de meningite, está previsto na lista das vacinas. Então, essa não. Essa não. A prefeitura, para comprar isso, só se houvesse alguma alteração na lista de medicamentos previstas pelo SUS, que é o Ministério da Saúde que faz. Então não é que o prefeito quer ou não quer, o secretário de saúde quer ou não quer comprar. Ele não escolhe, né? Ele segue uma norma. Existe uma lista prevista já daquilo que pode ser fornecido. Então é por isso que a mãe realmente está buscando essa ajuda. É válida a ajuda, a campanha está certíssima. Perfeito. A gente recebeu essa mensagem aqui no WhatsApp, vimos essa mensagem circular pelo Facebook. Mas é interessante a gente esclarecer para a população em geral como é que isso funciona. Porque eu repito, eu sempre deixo isso claro, ninguém é obrigado a saber como é que funciona, porque não está por dentro, não está dentro do funcionamento da rede pública, né, como nós já estivemos no Executivo e agora no Legislativo. Então, você falou um negócio exatamente para esclarecer isso. Não é obrigado a saber, mas tem que tomar cuidado com o que fala, justamente por não saber. Porque às vezes alega ignorância do fato e sai falando bobagem. Né? Por isso a gente tem essa preocupação de esclarecer. E esse canal, esse programa, toda sexta-feira aqui, nesse espaço da Rádio Futura, é para isso. O objetivo é poder levar a informação, na medida do possível, aquilo que a gente sabe, para que a população esteja por dentro, como buscar seus direitos da maneira correta. Eu quero até aqui compartilhar com os ouvintes uma coisa que aconteceu comigo na semana atrasada lá na Câmara. Eu entrei lá no hall de entrada, tinha uma senhora e um rapaz mais novo, parecia ser filho dela, e realmente era, depois que eu conversei com eles. Passei, cumprimentei, fui fazer o que eu tinha que fazer, quando eu retornei eles continuavam lá. E aí ela me cumprimentou, eu achei que ela estava querendo falar comigo, e perguntei, a senhora está aqui me esperando atendimento meu? Ela falou, não, estou esperando outro vereador. Mas aí ela falou assim, você que é o Tenente Melo? Aí eu falei, sim, sou eu. Ela, eu votei no senhor, estou para deputado, falei, que bom, agradeci e tal. Aí ela falou, não, eu estou aqui porque eu estou muito preocupada. A minha filha, ela mora no interior do Paraná, ela é de Itajubá, mora no interior do Paraná, só que ela está sendo vítima de agressão do marido e ela está querendo vir embora para Itajubá, porque ela não aguenta mais, o marido tá sendo violento com ela. E aí vem ela e o meu neto, a senhora falando, né? E aí eu estou preocupada porque a prefeitura lá da cidade que ela mora falou que vai colocar ela no ônibus, mas eu estou com medo que ela se perca em São Paulo. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, na verdade não é assim que funciona não. As prefeituras, através das suas secretarias de desenvolvimento social, elas têm uma rede de comunicação nacional para casos desse tipo. Então eu tenho um itajubense morando em alguma cidade, passando por uma situação de vulnerabilidade. Ou está morando na rua, ou está perdido, ou no caso dela, uma mulher itajubense vítima de violência doméstica. As secretarias, elas se falam, ela é colocada no ônibus lá na cidade onde ela está, vem para Itajubá, as duas secretarias se comunicando.
a passagem é fornecida. Ela desce em São Paulo. Se tiver uma baldeação, tem ela alguém é recebida ali. pelo profissional da cidade de São Paulo para colocá-la no todo. Então, é um serviço muito bonito. Eu já vi isso acontecer por mais de uma vez. Eficaz. Pude acompanhar isso. É um serviço de grande importância. É pequeno, às vezes não se divulga, é muito pontual, mas para aquela família faz uma diferença gigantesca. E a senhora estava lá, porque ela dizia assim, não, eu preciso ir no CRAS, mas para eu ir no CRAS eu preciso que um vereador assine o documento falando que eu preciso ir. Eu falei, não, a senhora não precisa de nenhum vereador para isso, não. O CRAS é para atender a senhora. A senhora é moradora de Itajubá e a sua filha é filha de Itajubá e está passando por uma situação complicada no Paraná. É o suficiente. Não precisa de nenhum vereador para isso, não. A senhora pode ir, a senhora procurar o CRAS. E ela não sabia disso, ou seja, na sua simplicidade, ela achou que precisava de que um vereador desse autorização para ela ir. Isso aí realmente é uma realidade que a gente vê muito, as pessoas sentirem necessidade de que um vereador, como se fosse uma autoridade, precisasse intervir. Não. É um representante, né? É apenas um representante. A gente está lá, eu acho que eu fiz o trabalho de vereador, de orientá-la. Perfeito. De encaminhar, de dizer, ó, a senhora sabe onde é o CRAS? Ela falou, sei. A senhora sabe quem a senhora vai procurar lá? Ela falou, sei. Eu falei, então pode ir. Esse serviço existe, fique tranquila. A sua filha, quando descer do ônibus de São Paulo e entrar no ônibus para já vai ter alguém ali para ela vai ter auxiliar. Um profissional preparado para isso, para recebê-la e trazê-la com segurança até a sua cidade. Ou seja, ela chega aqui. Ela chega aqui. Então, nem sei o nome da senhora, não tenho contato dela, mas eu acho que esse é o trabalho do verdadeiro vereador, daquele que representa o povo, né? De orientar uma pessoa, um cidadão que estava em busca de uma prestação de serviço público, mas que não sabia como funcionava. Claro, e eu uso desse canal, né? Sim. A emissora também serve para prestar esse papel de esclarecimento. Sim, Ali foi uma pessoa que te procurou. Agora, todos que estão nos acompanhando sabem, por exemplo, que existe esse tipo de serviço, que eu acho que a maioria nem sabia que existia, e que todo dia alguém faz um tipo de trabalho desse, ou levando ou trazendo alguém. Assim como a gente traz itajubenses para cá, a gente também leva pessoas de outras cidades que estão em situações de vulnerabilidade aqui na nossa cidade e precisam voltar para casa. Sempre com esse contato entre origem e destino. Ô, Tenente Melo, só para encerrar o assunto do nepotismo, você fez um comentário a semana passada que eu achei interessante, e você citou apenas, por exemplo, a cidade de Venceslau Braz, por ser menor, né, do que Itajubá e por exemplo, a situação do nepotismo, o prefeito colocar algum funcionário fatalmente seria parente dele. Como aqui foi aprovado, de acordo com a lei federal, sem alterações, que você falasse sobre isso, porque pode acontecer também no futuro que alguém comente, né? Mas uma cidade de porte menor, ele fez uma lei um pouco diferente, mas por conta desse aspecto. Então os municípios têm a autoridade, por exemplo, para se ajustar. Sim, tem. Mesmo que a lei seja federal. Eu fiz esse comentário exatamente por isso, porque a lei federal ela é bem ampla e ela deixa essa condição de que as cidades possam se ajustar. A mesma lei que vale, por exemplo, para São Paulo, não pode valer para uma cidade do porte, Marmelópolis, Venceslau, Maria da Fé. Perfeito. Porque é uma cidade pequena, onde o grau de parentesco dos moradores é muito grande. Então você pode acabar inviabilizando uma gestão, né? Por exemplo, tem uma família lá que se esforçou, estudou, buscou conhecimento profissional, aí um dos membros da família vira prefeito. E todos aqueles profissionais que poderiam, inclusive, estar trabalhando na prefeitura, por exemplo, vão ter que ser demitidos porque o irmão, o primo, o cunhado virou prefeito. Aí não vai ter plantel para isso. Aí não tem como. Pegar daqui, pegar de fora. Então, esse tipo de coisa. A gente não pode considerar que todo parente de político é, por natureza, uma pessoa ruim. Não é assim que funciona. Claro que não. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O pessoal fala que eu implico com o PT. Eu implico com o PT realmente porque os exemplos que eles dão são muito ruins. Eu estava como secretário de Ciência e Tecnologia de Itajubá, isso em 2015. Um dos programas que eu era responsável era o CVT, Centro Vocacional Tecnológico, chamado iTech, que funciona ali no bairro da Avenida, pertinho do Selim Autopeças, oferece cursos gratuitos. É um programa do governo do estado, porém bancado pela prefeitura. Quem paga aluguel, quem paga água, quem paga internet, tudo ali do prédio ali onde funciona o CVT é a prefeitura, inclusive funcionários. O governo ele só monta a estrutura, ele manda a estrutura e a prefeitura mantém.
e o governo do estado banca os 3 bolsistas, que são os coordenadores do polo. Pois bem, o polo sempre funcionou muito bem, o polo de Itajubá era destaque no governo do estado, estava sempre ali entre os 4, 5 primeiros do estado em número de alunos atendidos, número de cursos oferecidos, enfim, era um polo, sempre foi um polo de nos dar muita alegria. Só foi o governo do Pimentel assumir, trocou a bolsista que era coordenadora do curso e, por coincidência, a nova bolsista era cunhada do deputado federal Odair Cunha, secretário de governo. Coincidência? Sim. Eu estive em Belo Horizonte e questionei isso. Eu falei, olha, não é o fato dela ser cunhada do deputado que a torna incompetente ou incapaz de exercer o cargo. Porém, a forma como ela lá chegou, sem passar por um processo seletivo, é que eu questiono. Então, avaliem isso antes que seja tarde demais. Então, assim, existe parente de político que pode assumir o cargo? Claro que existe. Se tem competência para isso, se passou pelo processo seletivo adequado, se está respondendo, dando resultado... Não teve nenhuma benesse, né? Isso, que ocupe o cargo. Agora não, a gente sabe que tem casos em que eles são nomeados apenas para contribuir ali com o benefício do pessoal, familiar, do grupo. Aí não, aí realmente não vale. Então a lei do nepotismo existe para isso. E repito, a que foi aprovada em Itajubá é apenas uma cópia da lei federal, não acrescenta em nada. É só para mostrar serviço. Muito bem. Mandar um abraço aqui pro Nilo, secretário de saúde Nilo, mandou uma mensagem que está acompanhando o nosso programa. Você, ouvinte, também pode mandar mensagem pelo Facebook se quiser, mandar sua dúvida, sua pergunta, ou pelo WhatsApp da rádio, que eu repito o número 99919-1069. Tenente Melo, um assunto aqui na quarta-feira, dia 13, lá no plenário da Câmara, foi realizada a 3ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os prontos-socorros. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a situação da Santa Casa, enfim. Claro. A CPI dos prontos-socorros que está em funcionamento na Câmara. Por que foi instaurada essa CPI? A CPI ela foi instaurada, motivada pelas movimentações que aconteceram, a gente sabe disso, né, na Santa Casa, alguns questionamentos relacionados ao atendimento no hospital escola, então abriu CPI, que se faz CPI. O que eu questionei, inclusive, no dia da abertura da CPI, foi por que a CPI só vai averiguar o funcionamento do pronto-socorro de Itajubá de 2017 para cá. 2017, 2018, 2019. Por que a gente não expande isso um pouco mais para trás? Por que a gente não pega mais tempo? Né? E isso eu questionei um dos autores da CPI, o vereador Ricardo Zambrana, que é um dos autores da CPI. E eu falei, Zambrana, se você quisesse imparcialidade na CPI, você colocaria, inclusive, o tempo que você foi secretário de saúde. Porque esta maneira como você está propondo a CPI, ou seja, deixando de fora o período que você esteve à frente, põe a própria CPI em xeque. Deixa a entender que há uma questão partidária nisso aí, você está querendo se livrar. Se não tem nada para temer, inclua os 6 anos também. Coloca lá. Inclua os 6 anos também. E isso eu questionei o presidente da CPI, e eu acredito que, ao longo dos trabalhos, o relator, ou o presidente, deve expandir o período de avaliação dos pronto-socorros. A gente sabe que há dificuldades, a gente sabe que há falhas que devem ser corrigidas, mas a gente não pode usar essa questão, que é saúde pública, é saúde da população, para fazer política. E aqui eu quero deixar bem claro, muito se falou na Santa Casa. Muito se falou, a Santa Casa fechou o pronto-socorro, a Santa Casa, os médicos da Santa Casa fizeram greve em janeiro. Gente, não vamos ser bobos. Não vamos ser bobos. A Santa Casa, desde que você, ouvinte, você que está me ouvindo agora, desde que você se entende por gente, você ouve a Santa Casa pedir dinheiro. Você ouve a Santa Casa falar que está com dificuldade. Então, vamos resolver o problema da Santa Casa de uma vez por todas? Pois não, faça-se uma auditoria externa. Eu venho defendendo isso sempre. Quando os representantes dessa casa estiverem na Câmara, eu disse, peçam uma auditoria externa. Só quem pode pedir isso é o Conselho Administrativo da Santa Casa. Peçam uma auditoria externa, vamos descobrir onde é que está esse problema que faz com que a Santa Casa sempre esteja precisando de dinheiro. E aqui eu faço um alerta. O que está acontecendo com a Santa Casa é politicagem. É politicagem.
Os diretores da Santa Casa estavam no material de campanha do deputado estadual Ulisses Gomes. Estavam lá, a foto deles, agradecendo por todo o apoio que o deputado e o PT deram à Santa Casa. Eles estavam lá, fotos e depoimentos. No mês de outubro, mês em que o governador Pimentel perdeu a eleição, coincidentemente neste mês, a Santa Casa para de pagar o salário dos seus médicos. Me desculpem, mas é querer abusar da minha inteligência achar que não é coisa política eleitoral. Como eles viram que o governador deles perdeu a eleição, falou, agora é a nossa hora de tentar queimar o prefeito. Santa Casa não tem nada a ver com a prefeitura. Santa Casa, hospital, são instituições independentes. A prefeitura, ela manda um repasse para ajudar no pronto-socorro. E isso foi uma ideia do então vereador Rodrigo Rieira, que desde o governo do BPS tem essa... E esse repasse vem do governo do Estado. Não, esse repasse é da prefeitura. Da prefeitura. Da prefeitura. A prefeitura pega do seu dinheiro próprio para ajudar o pronto-socorro. Não é para ajudar, não é para o funcionamento da Santa Casa, não é para o funcionamento do hospital, é para o pronto-socorro. Aí como é que é a Santa Casa? Se a gente fechar, se a gente parar de pagar os médicos do nosso pronto-socorro, os médicos vão fazer a paralisação e isso a população vai entender o quê? Que o prefeito é quem é o culpado. Então vamos fazer isso. Gente, é politicagem. É política suja, não é política do jeito certo, no conceito correto da palavra. É politicagem. Eu estou dizendo isso. E eu provo com evidências. É querer abusar da minha inteligência, que até setembro estava tudo às mil maravilhas, a ponto da diretora da Santa Casa colocar sua foto no material de campanha do PT. E aí, em outubro, um mês depois, porque o seu governador perdeu a eleição, degringolou tudo desanda, e aí nem o salário dos seus funcionários ela paga. Então o que eu digo aqui é, a Santa Casa está usando os seus funcionários e os seus pacientes para tentar prejudicar politicamente a cidade. E assim o seu grupo político que está por trás deles se ganhar força e prevalecer. É tentar ganhar o poder prejudicando o trabalho dos outros. Isso é feio, isso é antiético, isso é pecado, que nós estamos falando de saúde do povo. Então, você ouvinte, ou não acredite no Melo, apenas ouça o que eu estou dizendo e reflita se o que eu falo realmente não faz sentido. Então, a CPI da Santa Casa está, a CPI dos prontos-socorros, tanto Santa Casa como o Hospital das Clínicas, está em andamento. Eu questionei o período, só estão avaliando 2017 e 2018. Na minha opinião, deveria ampliar a avaliação para um período maior, pelo menos 10 anos, para você ter um diagnóstico completo do que pelo acontece. Menos 2 gestões, né? Pelo menos. Para ver se houve alguma alteração de uma gestão para outra, como poder comparar, e aí sim você tem um resultado mais plausível, mais completo realmente da situação. Agora, no seu ponto de vista, se pegar, por exemplo, 10 anos atrás, você fez uma observação agora em relação à eleição do ano passado, de setembro, uma situação, outubro, outra. Você imagina que nesses 10 anos atrás alguma coisa tenha corroborado para o atual fechamento do pronto-socorro da Santa Casa, além do aspecto político que você agora há pouco citou? Teve sim. Tem uma série de fatores. A tabela SUS não é atualizada há muito tempo. E de 2016 para cá, os repasses do governo do estado comprometeram os municípios. Você perguntou, Luciano, mas esse dinheiro que a prefeitura passa para o pronto-socorro é dinheiro que vem do estado ou é dinheiro da prefeitura? É dinheiro da prefeitura. Da prefeitura. Só que a partir do momento que ela para de receber os repasses que ela espera receber para cumprir as suas obrigações, ela tem que dar o seu jeito de manter as coisas funcionando. Então, evidentemente, ela atrasou os repasses que ela tinha para fazer para os pronto-socorros, para creches, inclusive, a gente viu no final do ano aí que houve atraso de 1 a 2 parcelas. Por quê? Porque ela estava numa situação tão crítica, todas as prefeituras de Minas estavam na situação, que tiveram que fazer escolhas. E aí as prefeituras passaram a usar recursos próprios para manter serviços que, a princípio, seriam mantidos com dinheiros de repasse. Vou dar um exemplo aqui, transporte escolar. Entendi. De alunos das redes estaduais, que as prefeituras mantêm o transporte escolar, é dinheiro que vem do estado. Você imagina, no meio do ano, você parar de fornecer o transporte só porque o governo do estado não mandou o dinheiro que era para isso. Você tem que realocar, né? Então. E aí os alunos param de ter aula? Não, a prefeitura foi bancando. O dinheiro do Fundeb, que era para pagar professores, se a prefeitura não cobrisse o que estava faltando com o seu dinheiro próprio, os professores iam deixar de receber.
Então a prefeitura, várias prefeituras tiveram que fazer isso, tiveram que usar recursos próprios para manter serviços que eram mantidos, que eram bancados por recurso estadual, para não suspender. E na esperança de quando recebesse, pudesse devolver o dinheiro, repor para as funções ordinárias que a gente fala. Na verdade, guardado as proporções, é que a dona de casa faz em casa, o chefe de família, né? Quando você usar esse exemplo dentro da sua casa, você vai entender a lógica. Você tem o seu emprego, você recebe R$1.000 de salário. Se por acaso, e o seu marido também recebe R$1.000, você paga a conta de luz, o seu marido paga a conta de água, por exemplo. Se por acaso o seu patrão não te pagar esse mês, atrasar o seu salário, o seu marido vai pagar aquilo que você pagava, na esperança de quando você receber, você possa fazer a reposição. É a mesma lógica de uma dona de casa, de uma família, de um pai de família que está cuidando do seu orçamento ali. Isso também vale para uma cidade. E a gente vê, hoje, 29 de março, não é o último dia útil do mês. Quer dizer, é o último dia útil do mês. A prefeitura tem até o 5º dia útil do mês para pagar o salário. Os servidores da prefeitura já receberam hoje o seu pagamento. No momento em que as prefeituras passam dificuldade. Pode perguntar para algum amigo seu de Maria da Fé, que seja funcionário público de lá, se ele recebeu o seu 13º. Até hoje ele não recebeu. Não estou aqui falando que a culpa é da prefeita de Maria da Fé. Não! As prefeituras estão fazendo o impossível para manter suas contas em dias. Eu falo com orgulho da equipe da Prefeitura de Itajubá, porque eu fiz parte dessa equipe por 5 anos. Eu sei o esforço de cada um, o que é feito de trabalho interno lá para garantir a boa saúde financeira da Prefeitura. Então, nós temos o salário em dia hoje dos servidores da Prefeitura, pagos em dia, pagos até antes da data. Semana passada mesmo, nós votamos em primeiro e segundo turno o reajuste do salário dos servidores públicos da Prefeitura, onde foi concedido o aumento do IPCA, né, o índice de inflação do ano foi repassado para o salário dos servidores para não haver perda salarial. Enquanto nós temos prefeituras que nem pagando estão, muito menos falando em reajuste. Então a Prefeitura de Itajubá consegue, com todas as dificuldades, manter o salário em dia. Então é uma realidade que quem está por dentro sabe, não é querer puxar saco, não é querer agradar um ou outro, não. É a realidade. Então a gente vê isso acontecer. É lógico que muitas coisas estão ficando para trás. Quem anda pela cidade de Itajubá sabe, por exemplo, e aqui eu sou testemunha disso, da preocupação que o prefeito Rodrigo tem em manter a cidade limpa. Ele sempre teve essa preocupação, né? Capinar, meios fios, ruas, pintura. Ele sempre teve essa preocupação de manter a cidade bem cuidada. Porque o morador, o cidadão de Itajubá, ele tem que se sentir bem na sua rua, na sua cidade, quando ele vai no centro, quando ele vai no seu bairro. Nós tínhamos, eu não lembro agora os números exatos, mas nós tínhamos, em torno de 10 ou 15 equipes trabalhando nisso na cidade. Hoje nós estamos com 3. Por quê? O dinheiro que a prefeitura usava para pagar essas equipes, recurso próprio, desde 2017, ela está tendo que recolocar esse dinheiro em outras coisas que era para o governo do estado pagar e não paga. Então, ela não vai fazer milagre, não tem como fazer milagre. Ela está fazendo trocas, priorizando coisas. Ela não vai parar uma sala de aula. Você saiu de um lugar e descobriu outro. É lógico, não tem milagre, não tem segredo. E o que eles estão fazendo ali realmente é um trabalho que a gente tem que respeitar. Lógico, você morador, você cidadão, vê a necessidade do seu bairro, avisa, alerta, porque como estão reduzidas as equipes, né, às vezes fica um bairro ou outro, uma rua ou outra ali sem atendimento. É importante dar o alerta. A gente tem monitorado isso. Como fiscais do Poder Executivo, nós temos fiscalizado isso e acompanhado isso. Por isso eu estou por dentro e posso falar isso com tranquilidade, porque eu sei exatamente o que está acontecendo. Um outro caso que aconteceu e foi resolvido ontem. Você, ouvinte, já passou pelo mercado? Tem acompanhado a obra, o andamento da obra do mercado? A obra do mercado está caminhando dentro do cronograma previsto. Algumas pessoas inventaram as denúncias aí, nós fomos ver, não eram procedentes, a obra está regular, só que eles estavam sem receber. Porque a empresa estava sem receber. Por quê? Porque o repasse que era para ser feito da emenda parlamentar da emenda federal para essa obra estava atrasada. Desde o governo Temer, o governo Bolsonaro assumiu, não tinha repassado ainda.
A prefeitura teve que entrar com o pedido de urgência, avisar que a obra estava em andamento, e que ele estava comprometendo o andamento da obra. Os funcionários da obra tinham que receber o salário, a empresa tinha que pagar eles. Como que a empresa paga sem receber? Então, ontem foi regularizado, a prefeitura recebeu o dinheiro da obra do mercado, passou para a empresa, está tudo regular, está tudo em dia. Agora todos os salários estão pagos em dia, os repasses feitos para a empresa estão em dia. Ou seja, a prefeitura fica numa situação complicada, porque ela está no meio da história. Ela recebeu do governo federal ou do governo do estado a informação. Pode iniciar a obra, que nós arcamos com isso. Aí mandam um determinado valor para você iniciar a obra. Sim. Você inicia a obra dentro do cronograma previsto, obedecendo a todas as exigências legais que há. Eu preciso de mais. E aí no meio do caminho, quando é para vir a segunda parcela, não vem. O que você faz? Você que está me ouvindo, se fosse com você, uma entidade, uma instituição assume o compromisso com você, você dá início no seu trabalho e no meio do trabalho não recebe. É complicado. Você tem que dar o seu jeito. Mas aqui, mais uma informação, mais um exemplo. A obra do mercado está com os repasses e recursos em dia. Ô Melo, voltando ao assunto sobre limpeza, me ocorreu uma coisa. O morador da cidade de Itajubá reclama muito de limpeza. Você bem colocou agora há pouco em relação à equipe estar reduzida. Se o morador cuidasse da frente da casa dele, veja, eu não estou dizendo cuidar da casa do vizinho, na frente da casa dele, limpar o passeio, se tiver um matinho ali, ele conseguir tirar, já não seria uma ajuda interessante? Ô, Luciano, é uma grande ajuda, mas isso é cultural. Isso é questão de cultura. Nós não vemos isso de maneira sistêmica no nosso país. Se você vai para um país da Europa, você já vê que essa preocupação existe, é intrínseca dos moradores de lá. Então isso é uma coisa que o Rodrigo sempre defende isso, o prefeito Rodrigo sempre defende isso. Nós temos que implantar isso na nossa cultura, no nosso costume, de cuidar do que é nosso, do que é público, que é nosso, ter essa preocupação. A gente está acostumado, o nosso país ele tem uma cultura de estar acostumado a ser servido. Sim. A ser servido. Então, eu votei, ele está lá, ele tem que fazer isso comigo. Eu pago meu imposto, então o meu imposto tem que me servir. É muito frequente a gente ver pessoas reclamar quando é atingido o seu interesse pessoal. Não se preocupa com o todo. Se preocupa com o seu interesse pessoal. Claro. Então, isso é cultural. Se a pessoa tiver consciência, se a sociedade tiver consciência de que eu limpo a frente da minha casa, você, Luciano, que é meu vizinho, limpa a sua, o outro vizinho limpa a dele, a nossa rua já não precisa mais de atendimento. Então, aquela equipe que passaria uma semana na nossa rua, em vez disso, pode ir lá para o Ribeirão Anhumas, que aí sim precisa de uma atenção maior. E cada dia trabalhado é dinheiro pago. É dinheiro público sendo usado. E, como dizia Margareth Tati, não existe dinheiro público. Existe nosso dinheiro. É claro. Você fala de dinheiro público, parece que é um dinheiro que surgiu do nada. É um banco à parte. É o nosso dinheiro que nós pagamos. Então, se eu não pago o meu imposto, por exemplo, o cara limpar a minha rua. Eu pago o meu imposto para o cara poder manter o Ribeirão Anhumas limpo. E aí, quando vier a chuva, a água passar e eu não ser impedido, limpa, claro. E eu e os meus colegas, meus vizinhos de bairro, poderem descer a rua. Não vem colchão, sofá, Isso. Então, assim, essa consciência coletiva, a gente vai trabalhar, evidentemente, com o tempo, com gerações e sempre partindo da base. Criançadinha na escola, tendo acesso a essa informação. Tem que vir de alguma forma, porque muitas vezes eu percebo que dentro da casa das pessoas está a situação igual à frente da casa dela. Porque se a frente da casa está suja, dentro da casa também está suja. Olha aqui, a gente está falando isso e um ouvinte já mandou aqui, o Carlos mandou aqui. Se me devolverem a taxa de IPTU, eu limpo a frente da minha casa. Não, Carlos, você não pode ser egoísta nesse ponto. É exatamente o que a gente está falando. Você não paga o IPTU para alguém limpar a frente da sua casa, não. Você paga o seu IPTU para a sua cidade ser bem cuidada. O exemplo que eu dei aqui, eu moro na medicina. Eu não pago o meu IPTU para limpar a frente da minha casa. Esse pensamento egoísta é que a gente tem que tirar de nós. O Carlos aqui, com a sua fala, ele representa esse pensamento de ser assistido pelo Estado. Nós temos que tirar isso da cabeça. O Estado não existe para nos assistir. Nós não somos
princesas, rainhas que ficam sentadas no trono e o Estado nos assistindo. Não. Carlos, né? Carlos, uma mudança de gesto de você chegar na frente da sua casa e passar uma vassoura. Eu prefiro 1000 vezes que o Estado limpe o Ribeirão Inhumas. Eu moro na medicina, eu prefiro que o dinheiro seja usado para isso. Já que o dinheiro é limitado, e é limitado, então meu cuida dinheiro, do mais grave, né? Cuida daquilo que vai atender a todo o meu bairro e não a mim. Deixa a frente da minha casa, eu limpo. Mas se cuidar do Ribeirão, vai acabar cuidando de você. Sim, é isso que eu estou falando. Eu tenho que pensar primeiro naquilo que atende o meu coletivo. Se fosse uma situação maravilhosa, Carlos, em que tem dinheiro para tudo, aí sim vem limpar minha casa. Mas não é a realidade e nunca será. Por isso a gente tem que ter esse amadurecimento de pensamento. Nós fomos mal acostumados aí por um governo de esquerda que somos dependentes do Estado. Nós não somos dependentes do Estado. O Estado ele não nos sustenta e nem deve. Dele, nós temos que buscar. O país que cresce é aquele país onde a população sabe que ela tem que se esforçar para alcançar o seu objetivo, o seu sucesso. Ela não fica esperando o Estado. Né? E a gente tem que mudar isso muito. Eu sempre falo, né? Eu venho da sala de aula para cá. Eu tenho contato com o ensino médio, com a molecada aí do ensino médio, e a gente sempre tem que estar, na medida do possível, alertando para amadurecer essa visão de que nós não existimos aqui, nós não estamos aqui para ser servidos pelo Estado. Não. Você quer sucesso, filho? Arregaça as mangas, estuda química, vai em frente. Que é o meu caso do professor de química, estuda química, faça sua prova, passe no Enem, vá atrás de uma universidade que não vem de graça, né? Não vem de graça. Fácil não vai vir mesmo. Bom, 15 minutinhos para uma, 20 minutinhos para uma, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Nos Bastidores da Política. 12:42. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre descontração. De vez em quando, a descontração pode estar bem próxima da devoção. A descontração pode ser um passatempo bastante proveitoso. Quando realmente nos descontraímos, entregamos-nos ao lado alegre e desinibido da nossa natureza. Quando somos tomados por um ataque de descontração, podemos descobrir um humor hilariante em qualquer coisa. Perdemos a capacidade de julgar se deveríamos ou não rir de alguma coisa ou ser um pouco mais sérios com relação à vida. Simplesmente rimos com as partes mais profundas, desamparadas e ridículas do nosso ser. É através da descontração que podemos liberar uma enorme quantidade de tensão, purificar nosso sistema e devolver-lhe o equilíbrio mental. As pessoas incapazes de atingir um estado de descontração geralmente são aquelas que se dedicam apenas aos seus deveres e obrigações. Elas não sabem que é indispensável a prática de um hobby, pelo menos no fim de semana, seja um esporte ou uma dedicação ou desenvolvimento artístico. É importante também a busca por um desenvolvimento espiritual. Como você encara a ideia de descontrair-se totalmente? Ela o perturba? Você a considera tola ou infantil? Ou, pelo contrário, você gosta dela? De que maneira um pouco de descontração poderia melhorar a sua vida? Entregue-se à alegria de viver e descobrirá um mundo novo. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web. Dicas, oferecimento, Unimed, 30 anos. Acidentes domésticos podem ter sérias consequências, causando queimaduras, choques elétricos e quedas. Mantenha as crianças longe da cozinha. Proteja janelas e sacadas de prédios. Coloque cercas em piscinas e mantenha remédios e produtos de limpeza em local seguro. Cuidado com fios soltos, degraus, tapetes e objetos de decoração pontiagudos e perfurantes. Unimed Itajubá. Uma gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas. Na luta para combater o desperdício de água, cada gota conta. 10 litros, 11 litros, 12 litros. Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Uma parceria Rádio Senado. Muito
Muito bem, de volta com o programa Nos Bastidores da Notícia, o nosso vereador Tenente Melo trazendo para você as notícias da semana. Melo, tem alguns comentários aí do pessoal que acessa o Facebook e acompanha o programa. Agradecer que as mensagens estão chegando. A mensagem da Yara. Yara, parabéns pela transparência, estou adorando o programa, obrigado, Yara. A Yara fala de que Itajubá precisa de um projeto de arborização nos bairros. Concordo com você, Yara. Acho interessante a gente levar essa proposta para a Secretaria de Meio Ambiente, lá da Prefeitura. Nós temos exemplos de cidades que apostaram em projetos de arborização e o clima melhora muito. Embora nós tenhamos um clima já agradável, nós não podemos nos dar o luxo de não preocupar com isso. Porque a evolução do planeta mostra que quem se preocupa, pelo menos o clima muda por último naquela região. Então a arborização de uma cidade como a nossa é muito importante, sim, Yara. O Carlos aqui fez mais comentários, fala que o IPTU está sendo usado somente para a limpeza do centro do IPS Parque. Carlos, não é verdade. E você consegue ver que isso não é verdade se você for no site da Prefeitura e ver as fotos das obras que estão sendo realizadas em vários bairros da cidade. Né? Praticamente todos os bairros da cidade tem uma equipe que atua lá, inclusive a área rural, que precisa de tanta atenção nessa época do ano aqui. O Carlos tinha feito um outro comentário aqui, Carlos, mas você apagou. Eu queria comentar, você falou de cargos comissionados ainda em relação ao assunto nepotismo. Interessante a colocação que você tinha feito, Carlos, sobre cargos comissionados, marido e mulher trabalhando, e você falava que acha que todo funcionário tinha que passar processo seletivo. Eu respeito a sua opinião, mas discordo dela e vou dizer por que eu discordo. Na prefeitura, hoje, nós temos um caso de um casal trabalhando lá, o marido e a esposa. Cada um numa secretaria. Só que a esposa é concursada. Ela é concursada, funcionária concursada da prefeitura. Então, ela está lá pelo mérito dela, é uma professora de carreira e hoje, eu estou falando da Maria Ângela, a grande Maria Ângela, e ocupa o cargo de secretário de Educação. O André, seu marido, é secretário de Administração. Você também citava aqui na mensagem do Carlos, e Carlos, não precisa pagar as mensagens não, a gente respeita as opiniões contrárias, fica tranquilo em relação a isso, só que eu vou sempre dar minha opinião. Nós temos, ele falava assim, mas tem primos, amigos ocupando cargos. Pergunto a você, Carlos, pergunto a você, ouvinte, se você abrir um carrinho de cachorro quente, quem é que você vai colocar para te ajudar? Um amigo seu ou uma pessoa que você não conhece? Lógico que vai colocar um amigo seu. Eu até brinquei na votação do projeto de nepotismo na Câmara, eu falei assim, olha, se apertar muito o nepotismo aí, só eu vou poder ser prefeito, porque a minha família não mora aqui. Eu sou nascido e no Ceará, minha família toda mora no Ceará, eu vim pra cá por uma razão profissional, e aí depois que eu vim pra Itajubá para trabalhar na Imbel, isso lá em 2002, foi que eu conheci a cidade, me apaixonei, casei aqui, resolvi ficar aqui e adotei como lar. Mas não tenho parentes aqui. Mas você não está tão livre disso, não, viu? Porque você é uma pessoa querida, você tem muitos amigos. Então você vai se enroscar. E aí, não. Quem não gosta de mim, vamos trabalhar mais comigo. Fácil. Mas assim, então a gente tem que ter muito cuidado. Sobre processo seletivo para todo mundo. Carlos, a gente tem que ser, Carlos e todos os ouvintes, a gente tem que ter um certo cuidado com isso aí. E eu vou dar um exemplo real e prático que está acontecendo no nosso estado. O governador Zema foi eleito com esta proposta, que todos os cargos comissionados seriam contratados através de processo seletivo. Sabe o resultado disso? Até agora ele não nomeou o diretor da Copasa. Não conseguiu. Não, é processo seletivo, ele não consegue definir os modelos, não consegue entrar no acordo. Até agora, 29 de março, já são 3 meses. Enquanto isso... Lembrando que ele foi eleito em outubro. Então, desde outubro, ele já poderia ter montado o seu governo de transição, como é feito normalmente, para alguém que entende, e já poderia estar pensando nisso. Então, ele não tem 3 meses de governo. Já tinha essa ideia. Ele já tem 5 meses de trabalho. Tem 3 meses de governo, mas tem 5 meses de trabalho. Então, ele já poderia ter pensado nisso antes. Até agora, a Copasa está sem diretoria. A viagem começa. Até agora, a superintendente da Regional de Ensino é a mesma do PT. Não trocou. Porque ele não consegue concluir o processo seletivo dele. É lindo no discurso. Mas na prática não funciona. Até agora, os professores do CEP que tentaram dar aula e foram expulsos da sala de aula ano passado, não conseguem voltar. Porque não tem uma nova diretoria da Superintendência de Ensino que possa avaliar isso. Tá a mesma equipe do PT que estava lá desde então. A Copasa, a prefeitura está tentando se reunir com a Copasa para definir o que fazer, porque a CPI da Copasa que nós fizemos na Câmara, que eu fui presidente, falou para a prefeitura encerrar o contrato da Copasa.
Só que a prefeitura não consegue conversar. Porque quem está lá na Copasa não sabe se semana que vem vai estar ainda. Porque não foi nomeado. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que escolher pessoas competentes. Você tem que escolher pessoas competentes. Um carrinho de cachorro-quente não é a prefeitura. Dinheiro do povo é coisa séria. E o seu dinheiro também é coisa séria, Carlos. O dinheiro, qualquer dinheiro suado do trabalhador é coisa séria. Então, uma coisa simples que você possa montar, você vai ter a preocupação de escolher alguém de sua confiança para te ajudar no trabalho. Numa prefeitura, numa gestão pública, idem. Não é porque você é amigo de fulano que você é uma pessoa má. Você tem que ser competente. E é muito difícil um empresário, qualquer que seja, num pequeno negócio ou de uma multinacional, colocar para trabalhar com ele alguém que pensa o inverso dele. Que critica e tenta derrubar tudo aquilo que ele faz. Não tem como. Porque aí não vai sair do lugar. O trabalho não vai sair do lugar. Se você colocar um vegano para te ajudar no seu carrinho de cachorro-quente, ele não vai te ajudar. Porque não é o que ele defende. Como é que você vai colocar um vegano para vender espetinho? Não tem como. Ele não concorda com aquilo. Então ele não pode te ajudar. Ele vai ajudar num restaurante vegano. Lá ele vai ser útil. É mais fácil você pegar um desafeto seu que seja competente e colocá-lo ali na posição. O que vale é a competência. Ele não gosta de você, mas ele entende. Tendo a competência, ele vai render. Então é assim que funciona. Mas a opinião do Carlos, né? É ótimo isso aí. É bacana. Aliás, o Carlos, obrigado pela sua participação. Porque a tua opinião também compartilha a opinião de muitos outros ouvintes. Sim, e esse canal também serve para essa discussão. Obrigado aí pela sua participação. É bom ter. O André também aqui mandou uma mensagem para nós agradeço, parabeniza a transparência do Melo. O André já trabalhou conosco na prefeitura, foi estagiário lá. Hoje um grande profissional, sabe realmente como que a gente gosta de trabalhar, sem meias palavras e falando aquilo que a gente realmente pensa. Eu citei aqui o nome do Zema e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele também, Luciano. Nosso governador. Esse assunto. Torço muito para que o Zema dê certo, embora eu não consiga acreditar nisso. E não é maldade da minha parte, gente. Nós temos que diferenciar o que é novo do novato. O novato, ele tem muita dificuldade. Até ele aprender, ele leva tempo. Por melhor que seja, por mais competente que seja, ele leva tempo. O governador Zema tem tomado decisões completamente equivocadas exatamente por inexperiência da gestão pública. E eu vou dar um exemplo, dentre muitos. Ele tomou a decisão de que não vai pagar mais aluguel para que órgãos públicos do Estado funcionem nas cidades. Que ideia linda, que ideia maravilhosa. Não pagar aluguel. Aluguel realmente é um gasto que ninguém gosta de ter. Então ele falou, só vão funcionar aqueles órgãos que estiverem em imóveis próprios. Ideia genial. Na prática não funciona. Exemplo. O Estado não tem, mano. Não, exemplo. Itajubá. Quem conhece essa cidade aí? Itajubá. Nós temos a Receita Estadual funcionando aqui em Itajubá. Num prédio alugado aqui num prédio, algumas salas alugadas num prédio aqui no centro, frente ao fórum. Alugado. Se você tem um problema, por exemplo, no IPVA do seu carro, você vai ali no prédio e resolve. Tá? Se, com a decisão do governador Zema, a Receita Estadual não poderá mais ficar em Itajubá, porque não é prédio próprio. Então, e não tem prédio para alocar o... Não, ia ter que comprar um prédio. Até comprar um prédio, o governo do Estado leva 2 anos. Se não pode funcionar aqui, a decisão qualquer, vão para as cidades mais próximas que onde tem prédio. Sabe o que vai acontecer? A Receita Estadual, que hoje funciona em Itajubá, cidade polo da microrregião, os funcionários de lá terão que se dividir entre Piranguçu e Santa Rita. Portanto, você, ouvinte, que é de Itajubá, se tiver algum problema, por exemplo, com o IPVA do seu carro ou algum outro imposto estadual, você vai ter que ir lá para Piranguçu resolver. Ou lá para Santa Rita resolver. Detalhe, Receita Estadual é renda para o Estado. O que eles conseguem arrecadar para o Estado por ano... É muito mais do que um simples... É muito mais do que o aluguel que ele paga. Então, esta decisão estratégica tem que ter... Essa visão estratégica tem que ter antes de tomar uma decisão tão simplista e que no discurso é lindo. É lindo no discurso. Ó, não vamos mais pagar aluguel. Aí todo mundo bate palma. Gente, calma, não é assim. É como se tivesse um prédio ao lado, disponível, do governo... E não está usando. Mudar daqui para lá. Claro. Como se fosse fácil assim. Sim. Então, e outra coisa, a parte de informática do sistema, que a Receita era toda interligada. Sim. E os funcionários alertaram para esse fato. Beleza, a gente até pode mudar para o prédio do lado. Mas e quem vai fazer a ligação
da parte de informática lá, porque não pode desligar. Só quem pode fazer essa ligação é o governo do estado. E aí, filho, tem que abrir uma licitação para isso. E a licitação são pelo menos 3 meses. E outra, falamos num prédio ao lado para facilitar ao máximo. Isso. E outra coisa, prédio velho, casa velha, você sabe o que acontece quando começa a mexer, né? Quando mexe, mais problema aparece. Então, assim, você tem que ter conhecimento da situação para poder tomar uma decisão tão grave dessa. Então, é um exemplo. Outro exemplo aí do governador Zema que evidencia de novo o seu despreparo. Eu sempre questionei isso, como pessoa pública, como candidato que fui, como vereador que estou. Sempre questionei isso. Nós temos que ter o cuidado na hora de decidir. O novo é interessante, as ideias novas são interessantes, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir novo com novato. Muito bem. Mais alguma mensagem aí? Tem mensagem aqui que eu nem consegui ler ainda aqui. Vamos ver. Bairro BPS, praça em frente à casa do BPS, trânsito horrível, precisa rever as mudanças. Não resolveram, liguei várias vezes para obras. São várias mensagens aqui. Vamos lá. Mudança de trânsito, foi uma decisão do Departamento de Trânsito de Itajubá. Algumas mudanças que foram feitas na Avenida BPS já foram revertidas, ouvinte. Não tem aqui quem é o ouvinte. Mas essa, em frente à casa do BPS, eu passei ontem lá, realmente vi que não foi revista. Precisamos encaminhar esse tipo de reclamação para o Departamento de Trânsito. Então, sugiro que você mande a sua sugestão para o Detranit, que é o Departamento de Trânsito de Itajubá. Evidentemente, nós como vereadores podemos fazer também. Tá? Eu tive ontem à noite numa reunião na Unifei, saí de lá, era quase 10 da noite, e vi realmente que essa alteração em frente à casa do BPS mantém-se. Eu vou verificar com mais calma, conversar com o diretor de trânsito para ver as razões dessa alteração. Você consegue definir direito o que foi essa alteração ali? Na verdade, a alteração ela foi bem simples, só que quando tem um fluxo de carro, ela afeta. Há 2 pistas. Perfeito. Uma pista é exclusiva para entrar à esquerda. Quando você vem da Unifei para o centro. Tá. Então, uma das pistas ficou exclusivamente para entrar à esquerda pela pontezinha que passa em cima do... Se eu quiser seguir em frente, eu vou passar para a pista outra direita. pista para ir em frente. Então, isso aí está meio que... meio estranho. Está segurando um pouco o trânsito ali. Tá. A outra fala do Catatreco. Em frente à Datapool, jogaram sofá, colchão, fogão, na beira do rio. Montaram uma casa ali, então. É a prefeitura quem paga, a Solange. Solange, quem paga é você. Quem paga somos nós. Toda vez que alguém irresponsavelmente joga entulhos ou joga móveis velhos num local inadequado, principalmente na beira de um rio, a prefeitura, ao retirar, é recurso nosso que está sendo usado para retirar. Você imagina o quanto se gasta de dinheiro nosso, ou parar de usar dinheiro público. Nosso e da própria pessoa que jogou lá, né? Para fazer isso aí. Aquela área ali, em frente à Datapool, sei onde ela está falando, perto da casa da Márcia, que é a Márcia Márcia que a Datapool aqui na Varginha, né? Que defende uma causa muito bacana, a causa animal, recolhe animais de rua, trata esses animais. Ela mora ali pertinho. Um grande abraço para a Márcia, nossa amiga. Essa área aí já foi fiscalizada. Os fiscais já foram lá, já multaram as pessoas que jogaram entulhos lá. Já foram retirados caminhões e caminhões de entulho lá. Foi colocada até placa, uma vez arrancaram a placa, proibido jogar entulho. Não precisa colocar, é beira do rio. Não, claro. Mas enfim, tinha a placa. Mas, lá. Romero, se puser um monitoramento ali só para identificar quem placa e tudo mais, quem tá. Quem tá jogando lá, o Luciano, vai sem nenhuma identificação e joga. Entendi. Entendeu? E se colocar o monitoramento ali, a pessoa vai jogar no outro lado do rio. Entendi. Então, assim, é uma postura totalmente irresponsável. Claro, é parte da pessoa. Né? Mas respondendo a Solange, sim, Solange, quem paga é você, sou eu, é o Luciano. Somos o povo de Itajubá com os nossos impostos. Outra pergunta aqui. O prédio da guarda não é estadual? O DER também não é? Vamos lá. O prédio onde hoje funciona a Secretaria de Defesa Social, Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, é um prédio estadual que está cedido para a Prefeitura para fazer uso, sim. Não pode fazer uso indiscriminado. Tem algumas ações que podem ser usadas naquele prédio. Por exemplo, não pode ser usado para qualquer coisa. Tá? São algumas ações que podem. Ali funcionou o IBGE também, lá para trás, antes do IBGE ser aqui no... aí não é da minha época, não. Não, é anterior a você. Nascido não era daqui. O IBGE funcionou ali, depois o antigo CESU também mais. A MAI teve lá. A MAI também, exatamente. Então, assim, a prefeitura já entrou com um pedido, esse pedido está lá na Assembleia Legislativa há anos,
esperando um deputado estadual que possa lutar por isso, para que o prédio seja transferido em definitivo para a prefeitura. Aí a prefeitura poderia fazer realmente uso disso. O DR também, sim, o DR também é um prédio do governo do estado. Tá? E quem está no DR hoje é o consórcio intermunicipal de saúde. Não é a prefeitura que está usando o DR, não. Respondendo a pergunta do ouvinte. Até reformaram a casa, né? Beleza, isso. Nossa, 1 hora já? 1 hora. Ô Melo, bacana a participação dos ouvintes pro terceiro programa. Viu? Dessa vez o Luciano colocou certinho com o apoio do Duarte, né? O Duarte veio no Facebook. Bacana. Na semana passada... Agradecer essas participações, são extremamente importantes. O Luciano não colocou. Deu falha aqui no sistema. Acontece. Imagina se a gente mudasse daqui. O problema é aquela pecinha, sabe, gente? Aquela pecinha... Fica entre uma coisa e outra. Né? Aquela pecinha antiga, que não consegue apertar o botão certo. Mas bacana a participação do ouvinte, porque traz realmente o pensamento, né, dos moradores. É bom ver essas perguntas. Eu sempre falo, e falo isso com meus alunos. Expressar opinião. Eu faço isso com meus alunos. Não tenham medo de fazer pergunta. Não existe dúvida boba. Toda dúvida ela é bem-vinda e deve ser esclarecida o quanto antes. Não tenhamos medo de perguntar, porque a ignorância sim é um problema. Permanecer na ignorância sim é um problema. Então, ter esse espaço, ter essa oportunidade de conversar, de perguntar, de tirar dúvida, de questionar, de não concordar, esse é o direito nosso, também de todos nós, de não concordar. Esse espaço é para isso e a gente fica feliz que o ouvinte da Futura esteja usando bem esse espaço e esse momento. Muito bem, Tenente Melo. 1h02. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o espaço. Trazer mais assuntos aí para a próxima semana. Se o ouvinte tiver dúvida também pode. Quero agradecer aqui a todos que mandaram mensagem para nós. Espero ter lido todos. Alguns comentários não estão aparecendo aqui para mim. Tá como só está aparecendo 3, 4 comentários. E tem bem mais aqui, mais de 20. E eu não consigo ver todos. Não sei. Mas eu acho que os primeiros eu já respondi. Aos ouvintes que mandaram mensagem também no WhatsApp, ao professor Flávio, que falou que está na audiência aí também, obrigado pela audiência, ao secretário Nilo, que no início mandou mensagem para nós também. Fico muito feliz e grato aí pelas mensagens. E na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui com os bastidores da política, tanto municipal como estadual e nacional, para falar sobre aquilo que a gente gosta. E se você não gosta, saiba que ela está na sua vida também. Não tem jeito. A política. Não tem inerente, jeito. Pronto. Tenente Melo, obrigado pela sua participação. Bom final de semana para todos, uma boa tarde, sexta-feira, e a gente se encontra por aí. Com certeza. O programa Bastidores da Política volta então na próxima sexta-feira. Futura 1h03 agora.